Muito boa noite. Está começando mais uma edição do nosso Fecha Conta, primeira edição de 2021. Quero agradecer a todos os nossos internautas aí pelo sucesso de 2020 do nosso programa, da nossa família TV Granja Viana. E nada mais hoje, vamos abrir com essa fera. Estou aqui com o diretor técnico, Dr. Rogério de Oliveira, diretor técnico do Unidade de Pronto Atendimento da Atalaia, o médico que fez a diferença, que fez esta unidade, né, de pronto atendimento ser a terceira melhor do Brasil. Vem para cá, doutor Rogério, muito boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Fica à vontade, doutor. Nós podemos tirar a máscara, né? Estou eu vou falar de corona com o médico, se podemos tirar a máscara, né, doutor? Doutor, muito obrigado, muito boa noite. Quero agradecer a presença dessa fera. Não é fácil a gente pegar um médico com tanta responsabilidade, o diretor técnico da unidade de pronto atendimento da Atalaia, para sair das suas atribuições e vir falar um pouco da população, o que acontece na nossa cidade. Muito boa noite, doutor Rogério de Oliveira. Obrigado ao convite. Eu fico bastante honrado em participar aqui do programa, o primeiro programa desse ano. Já sei que seu programa tem uma visibilidade muito grande aqui e também de uma forma importante dentro das nossas redes sociais. Te agradeço bastante esse convite. Eu que agradeço, doutor. Vamos aí, né, falar. O pessoal fala desse termos aí, né, de postinho de saúde. Doutor, quais são os termos técnicos aí administrando, né? O senhor já está à frente do UPA da Atalaia com 2, 3 anos já, doutor? Já dois anos, quase 3 anos. 3 anos, vamos arredondar. Doutor, o que é uma UPA? Vamos explicar para a população o que é uma UPA. O pessoal sempre fica falando, o postinho de saúde, postinho de saúde. O que é uma UPA, doutor? A gente tem que diferenciar dentro da estrutura de saúde a unidade de pronto atendimento, que é onde eu faço essa gestão, e o postinho de saúde ao qual você está referindo seria as unidades básicas de saúde, né? A nomenclatura delas já sofreu essa mudança já há algum tempo. A unidade de pronto atendimento, a gente recebe os pacientes, como o próprio nome diz, unidade de pronto atendimento, pacientes que têm patologias de menos graves até pacientes bastante graves, para o atendimento e o direcionamento do tratamento. Então, a própria unidade de pronto atendimento aqui do Atalaia, que é uma unidade de pronto atendimento de porte 2, a gente tem uma diferenciação dentro das unidades de pronto atendimento, porte 1, porte 2 e porte 3, né, de acordo com a quantidade do número de leitos que a gente tem disponível. Então, a unidade de pronto atendimento, que recebe esses pacientes tanto de patologias mais leves quanto de patologias mais graves, a nossa aqui é porte 2, é essa a diferenciação. E as unidades básicas de saúde, né, que aqui no município de Cotia a gente tem muitas unidades, elas atendem os pacientes de consultório, né, seriam as consultas agendadas para tratamento de patologias crônicas, de doenças crônicas. Então, é essa a diferenciação entre a unidade básica de saúde e a unidade de pronto atendimento que a gente tem. Doutor, vamos falar um pouquinho, né, sobre a função de uma UPA e qual é a verdadeira responsabilidade do Instituto Bom Jesus que ele administra, né? Antigamente, os postos de saúde, os prontos atendimentos eram administrados diretamente pela gestão pública. Hoje nós temos uma empresa terceirizada e no qual atingiu a excelência. Eu quero até voltar a falar dessa estatística aí, parabenizar o senhor na frente da UPA da Atalaia, terceira melhor unidade de pronto atendimento do Brasil, nível nacional. Isso não é para qualquer um, é uma grande responsabilidade e os méritos todos do senhor. Não, eu acho que não, o mérito não é só meu, o mérito é de um grupo todo que está à frente da UPA. A OS, né, que é essa organização social, que é o Instituto Bom Jesus, que está hoje à frente da administração não só da UPA, como de unidades básicas de saúde dentro do município, a gente tem um programa de trabalho que está sendo realizado já há algum tempo, e esse processo de trabalho tem gerado bons frutos.
A UPA, a gente entrou, foi convidada dentro de um programa chamado Programa Lean, né, que é gestão de qualidade e humanização do atendimento das unidades de pronto atendimento. Foi um programa que foram escolhidas 50 UPAs no Brasil, né, e a gente participou. Esse programa é justamente para aprimorar, melhorar e estruturar as unidades de pronto atendimento, melhorando a qualidade de atendimento à população. Então, assim, eu tenho um grupo de pessoas que trabalham junto comigo, não só médicos, né? Porque a UPA não é feita só de médicos, é feita de um grupo de pessoas que fazem a diferença lá. Então, eu tenho toda a parte de administração que envolve a UPA, os funcionários, o grupo de enfermagem, que é um grupo bastante qualificado. Então, a partir desse projeto, né, a gente vem trazendo já há alguns anos, desde quando o IPJ assumiu, melhorar a qualidade do atendimento. Então, esse projeto só veio concretizar um trabalho que já estava sendo desenvolvido. Então, isso melhorou muito a qualidade e a gente estruturou o nosso serviço baseado em fluxos. E isso foi muito importante. A própria população tem percebido o nosso esforço e a melhoria da qualidade do atendimento dentro da UPA. Doutor, hoje, né, nesse atual conceito, primeiramente quero mandar um abraço aí pro pessoal da segurança também da UPA do Atalaia, o menino que abre, né, para a entrada das viaturas, que já faz as primeiras orientações de guichê. Quero mandar todo mundo um abraço para a Vivi, o pessoal lá da farmácia, o pessoal que cuida lá disso, o pessoal da faxina, que hoje a unidade de pronto atendimento da Atalaia hoje é referência na nossa cidade, juntamente com a do Parque São Jorge, a de Caucaia, mas hoje, se falando em saúde, todo mundo já corre lá na UPA do Atalaia. Doutor, fazendo uma pergunta para o senhor eloquente aqui, o pessoal ainda reclama, mas você vai lá na UPA, só tem ortopedista. Quais são as especialidades que nós temos dentro da UPA do Atalaia? A UPA, a gente tem a clínica médica, a pediatria e a ortopedia. As três especialidades têm um número de médicos que a gente faz o atendimento para a população, e essas especialidades são as principais dentro da saúde básica, né? Principalmente para o objetivo que a UPA busca. Né? Porque a população, às vezes, a gente vale esclarecer, que às vezes procura um cardiologista, isso aí já seriam, né, aquelas unidades que o senhor falou, as UBSs, né? As outras especialidades, a gente tem as unidades básicas de saúde que suprem essa demanda, né? Então, ginecologia, obstetrícia, a cardiologia, pneumo, endócrino, enfim. As outras especialidades estão distribuídas pelo município de Cotia nessas unidades básicas de saúde. E a UPA, para esse objetivo, né, que é das urgências e emergências, essas três especialidades a gente tem dentro da nossa unidade. Doutor, e lá tem internação? Chega lá, o paciente é internado lá na UPA? Não é o caso? Como é que funciona isso aí lá na unidade de pronto atendimento do Atalaia? Nós não ficamos com o paciente internado, teoricamente, né? A gente recebe esse paciente, faz o acolhimento, faz o atendimento, dependendo a patologia, né, ele vai ficar esperando. Por exemplo, se ele precisar de uma vaga para um suporte maior, ele vai para uma outra unidade. Mas, no caso, os pacientes, geralmente, uma grande parte das patologias e das condições que estão de agravo desse paciente dentro da nossa unidade de pronto atendimento, a gente consegue resolver lá, o paciente recebe o atendimento e vai para casa. Aqueles que ficam, nós temos a sala de emergência com 4 leitos montados, muito bem equipados. Temos dois isolamentos para os casos
para casos mais graves, que o paciente precisa ficar isolado, e 8 leitos de observação da parte clínica e 4 de pediatria. Atualmente a gente teve que reestruturar esse número de leitos em função da pandemia. Doutor, lá costuma-se fazer exames lá na UPA, exames mais complexos. Nesse caso, né, nessa época de pandemia, nós já vamos tocar nesse assunto. A gente está fazendo uma pincelada para o pessoal entender como é que é o sistema de organização, né, da UPA. Hoje, a unidade de pronto atendimento da Atalaia, ela está suprida, precisa fazer um exame de sangue, precisa fazer os testes de Covid, né? Tem 2 tipos de testes, um que é um cotonete, isso aí já não vou me aprofundar, vou pedir até para o senhor. Hoje a UPA da Atalaia está preparada, hoje com exames emergenciais rápidos, esse resultado vem rápido, demora, como é que funciona isso aí, doutor? Então, a gente tem, na nossa unidade, a gente tem um laboratório de suporte, né, para os casos, enfim, da emergência, e a gente tem raio-x também. Então, para esses casos, que são casos mais de urgência, na verdade, a gente tem esses exames, né, e o resultado desses exames, eles têm uma demanda, né, mas geralmente saem rápido. Nos casos do corona, do Covid, a gente tem 2 exames que a gente tem feito na UPA, que é o teste rápido, que ele sai no máximo em 15 minutos, a gente consegue ter esse resultado, e a gente tem o PCR-RT, que é aquele suave, que é o do cotonete, que ficou mais popularmente conhecido como teste do cotonete. Esse depende da demanda também, porque a gente manda para fora, né, não fica dentro da nossa unidade e vai para o laboratório do Instituto Butantan para ser feito fora da nossa unidade. Então depende da demanda de todos os outros serviços que estão mandando, né, exames para lá. Então a gente depende também do outro laboratório, né? Esse demora às vezes um pouquinho mais, uns 5, 6 dias para sair o resultado. De qualquer forma, os da unidade de pronto atendimento a gente consegue resolver de uma forma rápida. Estamos aqui hoje com essa fera, doutor Rogério de Oliveira, especialista em geriatria, né, doutor? O senhor é especialista, né? Ele que faz a diretoria técnica da unidade de pronto atendimento da Atalaia, explicando pra gente como é que funciona essa estrutura. O pessoal fala simplesmente, como é que... Então estamos explicando desde os primórdios aí do que é uma UPA para vocês. Daqui a pouco nós vamos entrar no Covid. Doutor, até eu tenho uma dúvida aqui. Por que às vezes o paciente demora um pouquinho para arrumar uma vaga lá na UPA lá? E tem alguma prioridade, alguma coisa? Negócio de... Às vezes você olha lá, vermelho, amarelo, verde, né? Às vezes a pessoa... Eu vi uma senhora uma vez olhando aquilo, eu não estava entendendo, né? As prioridades a vermelho, amarelo, verde... A unidade de pronto atendimento, a gente tem uma classificação chamada classificação de risco, né? O paciente chega na nossa unidade, ele já recebe uma senha, né? Temos uma técnica de enfermagem que vai direcionar para onde esse paciente vai ter que ser avaliado, né? Então, se ele vai para triagem específica, né, ou se ele vai para a sala amarela ou vermelha, dependendo a gravidade que esse paciente tem. Né, os pacientes geralmente vermelhos, né, eles já vêm pelo setor de emergência, né, são geralmente trazidos pelo pessoal do SAMU ou pelo pessoal do Corpo de Bombeiro. Já é um paciente que é classificado de uma forma rápida. A classificação vermelha, ela traduz a emergência e o risco de vida desse paciente em relação ao que ele está passando, em relação à patologia. Então, a amarela já é um risco um pouco menor, mas também é um risco de urgência. Esse paciente precisa ser visto de uma forma mais rápida. E a classificação verde e a classificação azul são classificações que o paciente tem uma certa... ele pode esperar um pouco mais em relação ao atendimento, que ele não tem risco iminente de morte. Então, às vezes,
é isso que acontece. O paciente ele tem uma classificação prévia antes do atendimento, então a gente faz essa classificação para que esse paciente seja adequadamente direcionado dentro da unidade e ele receba de uma forma rápida e precisa o atendimento, para que casos graves, às vezes, a gente pode passar despercebido, esse paciente pode chegar e a gente não notar a presença desse paciente de uma forma rápida, né? Por isso que existe essa classificação de risco. Então esse paciente ele vai sendo direcionado exatamente para o local onde ele precisa ser visto, atendido, medicado, né? E diminuído o risco dele de alguma complicação. Doutor, nessa história, dessa vida do senhor de medicina, né? Acho que muitos médicos foram pegados aí de calças curtas no tocante a coronavírus. O senhor na administração da UPA do Atalaia, quando começaram a chegar os primeiros casos de coronavírus, como é que foi essa situação para o senhor diferente, que né, nunca a gente sabe, né, o que ia acontecer, inclusive até os administradores em gestão pública, foi uma surpresa muito grande e o pessoal não achou que ia ser um vírus assim tão mortal. Hoje eu vi a estatística, mais de 200 mil no Brasil, eu estava olhando os índices. Como é que foi isso para o senhor? Os primeiros passos da UPA do Atalaia no tocante ao coronavírus, na administração do senhor, que o senhor pegou aquilo lá e falou, o que vamos fazer? Como é que foi para o senhor, né, nessa vida sua de médico, doutor? A pandemia, ela trouxe algumas dificuldades para a gente como gestor, né, em função do desconhecido. Não foi no mundo todo, né? Então, para todos os processos relacionados com saúde, a pandemia gerou problemas em todos os setores, né? Tanto no setor da saúde como o setor econômico, enfim. Quando começou a pandemia aqui no Brasil e a nossa maior dificuldade no começo era saber qual era o caminho a ser trilhado. Então a gente tinha os tratamentos iniciais, a gente ainda era muito, os protocolos ainda não estavam muito bem estabelecidos, havia um alarde, um medo, né? O medo se instalou em todos os cantos do mundo, e não foi diferente aqui em Cotia. Então isso tudo foi um problema inicial, né? Como administrar e como estabelecer esses fluxos dentro da unidade, né? Então a gente estruturou a nossa estrutura, a estrutura física da UPA, né? Não era uma estrutura no início preparada, a gente não estava, a construção da UPA ela remonta de anos atrás, né? Então para as unidades de saúde, então a gente precisou de tentar reestruturar a forma do fluxo de pacientes dentro da unidade, para que houvesse o menor contágio possível, né? Mas o início foi bastante complicado, porque a gente era uma doença nova, era uma doença que gerava muito medo, então a gente tinha essa dificuldade, mas depois a gente conseguiu estabelecer melhores fluxos, né? O nosso diagnóstico se tornou um diagnóstico mais fácil, os exames vieram de uma forma melhor, a gente conseguiu fazer com que os pacientes tivessem mais ágil, né, com menos risco. Embora o número de pacientes agora, que depois dessa fase posterior agora ao final do ano, principalmente final do ano, né, quando esses números começaram a aumentar novamente, né, a gente teve uma mudança, enfim, no foco do atendimento. Doutor, eu mudei um pouquinho aí pro Corona já para entrar, mas assim, eu já quero mandar um abraço aqui, ó.
O Alexandre Edson dos Santos tá mandando um abraço. Alex Imperiano falou, grande doutor Rogério. Doutor, toma uma água. Quero mandar um abraço ao Bill Manuel, Michele Machado, Gouveia Vaz, Renata Campos, Ale Bana, um beijo, Ale, Mauro Vilela, toda a galerinha, nossos, né, internautas aí acompanhando a sua entrevista. Doutor, vou pedir pro senhor tomar mais uma aguinha, que eu vou falar um pouquinho agora de propaganda, os nossos patrocinadores. Você que tem um condomínio, precisa de uma empresa há mais de 20 anos, né, para fazer administração de contabilidade e administração em condomínios e associações, Selu ILC solução empresarial. Há mais de 20 anos cuidando do seu condomínio. Precisa fazer a folha de pagamento, todos aqueles negócios, aqueles boletos, toda aquela complicação. A empresa que desenrola Selu ILC, solução empresarial. Você está querendo alugar sua sala comercial no melhor prédio da cidade, bem localizado, próximo aqui ao shopping da Grande Aviana? The Wave Escritórios. Telefone 99930-8435. 99930-8435. Salas comerciais a partir de R$600. Despesas que cabem no seu bolso. Melhor localização, The Wave Escritórios. E você que está querendo tirar o seu porte de arma, fazer a sua documentação, fazer a posse da sua arma junto ao Exército ou à Polícia Federal, temos a CAC Cotia SP, empresa aí, despachante de arma, cuidando, né, da sua assessoria jurídica, você que quer portar uma arma de fogo, né? Então o telefone vai aí para vocês, 980581111. Hoje estou com essa fera, fiz o convite, doutor, nós já estava paquerando pro doutor vir aqui fazer parte do Fecha Conta com a gente, para contar um pouco da história, né, o que acontece por trás de uma unidade de pronto atendimento. A população precisa saber o que é os bastidores, o porquê do Instituto Bom Jesus, uma empresa terceirizada que faz a administração do espaço físico, né, da população. Melhorou e muito, eu tenho que agradecer aí aos gestores, que inclusive aí a direção do Instituto Bom Jesus, pelos bons funcionários que tem aí, os préstimos que vem fazendo a população da nossa cidade, né? Então a gente tem que agradecer muito. Hoje a saúde pública da nossa cidade de Cotia é referência. Vários municípios vêm ser atendidos aqui no postinho do Atalaia. A gente fala postinho, né, de costume, da unidade de pronto atendimento do Atalaia, que hoje é referência. Nós temos aí a unidade de pronto atendimento do Parque São Jorge. Quero mandar um abraço a todos os profissionais, desde a mocinha do café, da mocinha da faxina, até o médico especialista, o pessoal da administração. Quero mandar um beijo, um abraço. Unidade de pronto atendimento de Calcaia do Alto, todos os enfermeiros, toda essa equipe, né, preparada aí para esse grande obstáculo que a gente tem aí de Covid. Doutor, esse negócio de segunda onda não existe. Esse negócio de Covid, ele está aqui, né? O que acontece foi assim, um pouco de relaxo da população, pode ser, se falar assim, de prevenção, né, doutor? O pessoal falou que foi a primeira onda, agora a segunda onda, forma de falar, mas o Covid nunca, né, nos deixou, né, doutor? A gente tem essa onda que se estabeleceu aqui no Brasil, ela é bem peculiar. Então a gente tem caíram um pouco os números de casos, né? A população relaxou um pouco no cuidado, né? Então as pessoas começaram a se frequentar mais, as pessoas começaram a voltar para o ambiente, tentando uma normalidade daquilo que a gente já tinha perdido anteriormente. Então isso propiciou o aumento novamente do número de casos. Então assim, isso foi visivelmente percebido nos últimos meses, né, em função do aumento do número de casos. Tinha havido uma redução, né, a gente conseguiu entrar até num momento de amarelo, depois verde, agora teve que voltar novamente, até estabeleceu no final do ano 2-3 dias de fechamento aí dos serviços todos aqui no estado, mas isso precisa, né, o tempo todo a gente está alerta em relação aos cuidados para que esse aumento, né,
não se permaneça, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado. Vou mandar um beijo novamente para a Lebana, que ela tá mandando. Manda um abraço, doutor Júlio Vitarroel, coordenador médico do PA de Calcaia. Tá dado beijo para você, né? Tanto para a Lê como para pro doutor, né? Júlio lá, o coordenador do PA de Calcaia. Vou mandar um beijo, um abraço para todo mundo. Fábio Venturini, José Roberto Ferreira, um grande parceirão, cuida aí da frota da prefeitura da cidade, também está conosco aqui no nosso programa. Quero mandar um beijo a todo mundo, você que está chegando agora, muito obrigado pela sua, né, participação aqui no nosso programa Fecha a Conta. Doutor, lá na UPA lá a gente tem uma farmácia para pegar um remédio, os remédios lá são gratuitos. Como é que funciona essa parte de distribuição, né? Onde o Instituto também faz administração lá de controle de remédios para a população. A gente tem uma... Isso é bacana, porque assim, o paciente ele sai da consulta, né, e ele já sai... Existe uma lista, né, uma lista de medicamentos específicos e que são da rede pública. Então a gente já tem uma farmácia satélite dentro da UPA que faz esse gerenciamento e essa entrega para o paciente. Então o paciente sai do consultório e ele já pode, inclusive, pegar a medicação. Se for uma medicação, às vezes alguma medicação que não seja específica dessa lista, aí o paciente tem que adquirir. Mas é muito raro. O nosso grupo de médicos, eles primam por passar as medicações que estão dentro dessa lista do Ministério. Aproveitar o ensejo, também quero mandar um beijo, um abraço para a Silvana Sil, que ela cuida da vigilância, vou falar devagar porque eu erro, epidemiológica da nossa cidade. Beijo, um abraço para essa enfermeira fantástica, qual eu tenho muito préstimo. E já falando para vocês, todo mundo que está na live, né, estamos tentando fechar uma parceria com a prefeitura, na qual a gente vai trazer semanalmente ou a cada 15 dias boletins informativos de tudo que acontece nos bastidores, né, dos postos de saúde, os atendimentos, principalmente dessas unidades grandiosas como o UPA da Atalaia, Parque São Jorge. Isso tudo a gente tem que passar aí pela coordenação, pelos diretores, para a gente estar passando esses boletins do que acontece, informação, os bastidores e aquele cafezinho gostoso que a gente toma lá, né, com os médicos. Quero mandar um abraço para os médicos também lá, viu, doutor? Na qual o senhor faz a administração. Eu até esqueci um que é ortopedista, que ele é fantástico, ele é pequenininho ou baixinho. Eu já até vou mandar um abraço para ele, que eu esqueci o nome dele. Doutor, vou te perguntar um negócio, porque eu não sei, porque cross para mim, não entendo. O que é esse sistema cross, doutor? Então, o sistema CROSS é um sistema de regulação de vagas. Então, os pacientes que a gente tem dentro da unidade e que precisam de uma vaga externa, né? Então a gente introduz ou coloca esse paciente nesse sistema CROSS. É um sistema que interliga várias unidades de hospitais dentro do estado, né? Então a gente tem alguns hospitais de referência. Nosso hospital principal de referência aqui dentro do município de Cotia é o Hospital Regional de Cotia. E, a gente tem uma parceria muito bacana. O hospital ele ajuda muito a demanda desses novos pacientes da UPA. E para aqueles casos onde ou o hospital não consegue receber esse paciente ou por lotação, enfim, o hospital não tem a vaga, né, para outras unidades da região ou do município de São Paulo também recebem esses pacientes. Então a gente tem o Hospital Pirajussara, Itapevi, Osasco, Hospital das Clínicas também é um hospital que recebe também os nossos pacientes. Então essa parceria e esse sistema chamado Sistema CROSS é o sistema que regula essas vagas. Então às vezes o paciente está internado dentro da nossa unidade e ele precisa ser transferido para uma outra unidade que tenha um suporte maior de atendimento. É nesse sistema que a gente introduz, que coloca esse paciente. E isso trouxe uma melhoria muito grande e uma agilidade nesses processos de transferência desse paciente. Antes a gente não tinha esse sistema e hoje a gente, com esse sistema, os pacientes são mais rapidamente encaminhados para outros serviços e, claro, resolvido
de uma forma mais ágil o tratamento deles. Na verdade, até vale salientar, doutor, que às vezes você escuta ali o familiar do paciente xingando, falando mal, achando ruim, mas isso não depende da vaga. Essa vaga, ela é um sistema, né? Onde o Estado que disponibiliza, né, o leito e a especialidade, pode ser o Hospital de Cotia, das clínicas, vários hospitais, né, doutor? Então, a culpa, quando há demora, é aguardando a vaga mesmo, né, doutor? Que não é de responsabilidade da UPA, não é verdade, doutor? A gente tem a obrigação, né, como unidade de pronto atendimento, de atender bem esse paciente, de tirar esse paciente dessa urgência, dessa emergência, e naqueles casos onde esse paciente precisa de um suporte avançado, é quando ele entra nesse sistema e vai para uma unidade que tenha um atendimento de especialidade mesmo, né? Então o CROSS ele funciona para isso, facilitador, né, dessa transferência desses pacientes graves. E isso ajudou muito a nossa demanda, né, para esses serviços que são serviços de atendimento, já de um atendimento terceirizado, né, que são os atendimentos de hospitais de grande porte. Doutor, hoje, né, vamos falar, a gente não fala em posições aí, uma da terceira melhores unidades de pronto atendimento do Brasil. Hoje, a UPA do Atalaia está preparada para a pandemia? Como é que está aí? Equipamentos, os testes tem teste para todo mundo? Como é que vocês fazem essa logística, essa coordenação quanto a Covid, quando chega no UPA lá? Tem toda uma estatística disso aí, isso aí vai para documento, essa atribuição que o Ministério da Saúde passa de casos, eu estou falando assim referente só à UPA do Atalaia. É verídico isso porque tem muita gente reclamando da população que o parente não morreu de Covid e está na estatística de Covid. Como é que é feito essa logística lá no UPA do Atalaia, doutor? Então, o paciente, quando ele chega na UPA, né, se ele tem uma suspeita de Covid, né, ele vai, dependendo do período ou do tempo que ele estiver com a sintomatologia, porque assim, os exames eles são feitos de acordo com o tempo do primeiro dia de sintoma. Então a gente faz ou o teste rápido, né, só que o teste rápido geralmente acima do 8º dia, é quando detecta dois tipos de anticorpos, ou um anticorpo que é o IgM, que no caso esse paciente ou ele teve contato ou ele está com a doença, né? E a imunoglobulina G, que é o outro tipo de anticorpo que também aparece no teste, que esse paciente pode ter tido a doença ou já está apresentando imunidade. Então, e o outro teste, que é o PCR-RT, que é aquele teste do SWAB, esse teste também é feito lá na UPA. Então, o que a gente faz quando esse paciente chega, né, é tentar identificar o mais rápido possível, né, com a avaliação clínica, uma boa avaliação clínica. Existem outros exames também, existem os pacientes que estão com comprometimento também de outras funções, no caso, pacientes com comprometimento de função pulmonar, com as pneumonias relacionadas ao Covid. Então, são outros sinais que a gente tem. Então, o paciente faz o exame e volta para a gente. A partir do resultado também desses exames, a gente pode identificar, e esse paciente vai ser internado, ou ele vai ficar lá, ou dependendo da gravidade dele, ele vai para uma outra unidade de suporte mais avançado, né? Doutor, nessa época aí de fluxo, né, hoje os casos vêm aumentando. Como é que está essa frequência lá na unidade de pronto atendimento? E segundo informações, né, não tenho precisamente, com esses casos aumentando, Cotia está um pouco já se saturando.
Como é que é a expressão de alocação desses pacientes? Se de repente, né, Cotia não puder receber, como é que a UPA está preparada para encaminhar esses possíveis casos mesmo de pandemia de Covid para outros hospitais? Então, como eu já tinha te falado anteriormente, essa regulação é feita por esse sistema do CROSS, que a gente já comentou. Então, o paciente que chega na nossa unidade e ele tem o diagnóstico, ou ele tem a suspeita do diagnóstico, né, a gente consegue, a partir desse sistema, encaminhar esse paciente para uma outra unidade de referência. Então, os pacientes, de um modo geral, os pacientes que têm um comprometimento mais leve do quadro clínico do Covid, que é a grande maioria, né, que é o paciente que tem, são sintomas que teoricamente são mais leves, esse paciente ele consegue ser avaliado, receber um tratamento domiciliar, e esse paciente, inclusive, ele precisa observar alguns sinais quando ele está em casa, em quarentena. Né? Então, esse paciente ele consegue ser acompanhado, de um modo geral, dentro da quarentena na casa dele. Agora, os pacientes que têm um nível de gravidade maior, esses pacientes eles vão ser encaminhados para as unidades maiores, né, para os hospitais. E aí acaba entrando nesse sistema novamente, que é um sistema que nos ajuda bastante. Então, Cotia, nesse ponto, Cotia ela está bem suprida, digamos assim, porque esse sistema nos ajuda muito no desenrolar dessas vagas ou na forma como esses pacientes são encaminhados. A gente não teve grandes problemas em relação a isso, não me lembro de nenhum caso mais grave em relação a isso, de conseguir vaga. A gente sempre consegue. Às vezes demora um pouquinho, né? 24 horas, 48 horas no máximo, assim, mas a gente sempre conseguiu essas vagas, porque esses outros hospitais são as nossas parcerias. Né? Isso é um sistema que engloba outras unidades em outros municípios. Então, são vários outros municípios pedindo vagas similares ou vagas parecidas. Né? Então, a partir do momento que se tem a vaga, a gente encaminha esse paciente. A gente tinha as tendas, né? Tinha a tenda aqui, tinha tendas também em São Paulo. Quando a tenda daqui não conseguia suprir, também aí ia para outras unidades em São Paulo. Isso também foi um momento importante, um momento bastante significativo para a gente dentro dessa pandemia. Doutor, esse pós-final de ano, pós-festas, aumentaram os casos de Covid, segundo estatísticas lá, registradas por vocês lá na UPA do Atalaia? Sim, tanto na UPA, né, aumentaram, tanto quanto no Brasil todo, no país todo. Então, o número de pacientes notificados é uma das coisas que a gente faz. Né, voltando a uma pergunta que você tinha me falado anteriormente, o paciente, quando chega na unidade, esse paciente ele é notificado. Então, as estatísticas elas entram dentro de um grupo de números que vão para o Ministério da Saúde. A gente alimenta diariamente com números estatísticos com esses pacientes que estão notificados dentro da nossa unidade. Esses pacientes, eles tanto os casos de óbitos, quanto os testes positivos, os testes que são suspeitos, aqueles pacientes que recebem alta, existe toda uma quantificação desses pacientes, tanto dentro do nosso município, dentro de Cotia, quanto os números que a gente alimenta dentro de um sistema que é do Ministério da Saúde. E isso aí engloba todas as notificações no país todo. Né? Doutor, esses exames para detectar o Covid tem um momento certo, né, para serem colhidos? Tem prazo? Como é que funciona isso aí? Isso é algo bastante interessante você me perguntar, porque assim, a gente tem tido
uma procura muito grande dentro da UPA de pacientes querendo, chegam na UPA querendo fazer já exames, né? Então, dependendo o tempo do início do primeiro sintoma, a gente precisa determinar o tipo de exame que vai ser feito. Então, o paciente às vezes chega assintomático, né, porque teve contato com alguém, e é um paciente que precisa entender, né, que a gente tem um período do tipo de exame a ser colhido. Então, o PCR, a gente não, né? A Sociedade de Infectologia Mundial, até o 7º dia, e do 7º dia em diante, do 8º dia em diante, o PCR, que são exames que a gente tem. Tem outros exames também, sorologia, antígeno, que o antígeno a gente consegue fazer, nossa unidade não faz, e a sorologia também a gente não faz. Mas os testes, esses testes rápidos e o PCR a gente consegue fazer. Então, o PCR até o 7º e do 8º dia em diante, o teste rápido. Então, são momentos que vão ser detectados o vírus num determinado momento, ou a imunoglobulina, ou que o organismo conseguiu produzir de anticorpos para se defender do vírus. Então, para cada momento desse, realmente tem um momento específico. Então, depende da avaliação clínica, depende da avaliação do médico para pedir esses exames adequadamente. Então, a gente não pode pedir a revelia achando que o exame pode ser feito em qualquer momento, porque senão vai dar um falso negativo, e às vezes o paciente está com a doença em curso, porque existe uma janela imunológica aí que a gente tem que entender. Então, esse paciente pode estar falso negativo, né? E ele estar com a doença vai aparecer num momento a seguir, entendeu? Então, isso a gente tem que tomar esse cuidado. Né? Doutor, uma pergunta que sempre o pessoal fala: eu fiz aquele teste rápido, não funciona. Qual a eficácia de um para o outro? Tem algum padrão? Isso não existe eficácia? Os dois funcionam? Não, os dois funcionam. Né? A qualidade do teste, a especificidade do teste, tanto do PCR, cerca de 99%, um teste bem feito, um teste bem colhido, é claro, existem variações nessa questão. Então, assim, como o nosso grupo é um grupo bem treinado, acaba entrando nessa boa estatística dessa especificidade. Então, a especificidade de um teste rápido, de um PCR, em torno de 99%, o teste rápido de 85% a 90% e poucos por cento também. Então, são testes bons que a gente consegue identificar, mas tem que ter um momento certo para se fazer o teste, e para que a gente não tenha um falso negativo, né? Então, isso por isso que tem que ter essa avaliação bem criteriosa do clínico para que o teste seja feito no melhor momento. Doutor, eu vou até fazer uma pergunta particular para o senhor. O senhor, né, teve Covid, né? O que o senhor pode falar como paciente referente ao Covid? O senhor ficou preocupado, sentiu... Porque assim, falam-se que os idosos são a causa mais fraca, pessoas com doenças crônicas como problemas renais, pressão alta e obesidade, que sou eu, tenho os três tudo junto, né? Como o senhor descobriu que estava com Covid, o senhor... qual foi a sua primeira, né, reação como médico? O senhor deve ter pegado atendendo os pacientes da vida aí, né, doutor? Qual foi o seu primeiro pensamento? Puxa, eu estou com Covid. A preocupação, porque nós tivemos um caso aqui de um apresentador, né, com 23 anos de idade, que contraiu, faleceu. Então a gente está tendo muitas pessoas vinculadas a gente com pouca idade que também estão falecendo, né, referente a essa doença. O senhor ficou preocupado, doutor? Principalmente, né, o senhor tem mãe de idade também, né? O contato e o isolamento social. E quanto tempo você ficou no isolamento social, doutor? Como é que funciona isso daí? Bom, deixa eu ver se eu consigo lembrar todas as todas as perguntas que você me fez, né? Bom, a primeira coisa, eu tive a doença em maio, né? Não é uma coisa tranquila,
né, para médico, assim, não é para tranquilo para ninguém, mas não é uma coisa tranquila para a gente que está lidando no dia a dia ali e vendo tanta coisa difícil de se ver, né? Não é uma rotina fácil, a rotina médica, a rotina da enfermagem, de todo o pessoal que está envolvido na saúde, para a gente não é fácil. Eu, como paciente, não foi nem um pouco fácil. Eu tive meus medos, né? Eu acho que todo mundo, quando tem o diagnóstico de qualquer doença, ainda mais que essa doença teve um alarde muito grande em relação a tudo que envolvia a doença. Eu tive algumas pessoas que eu perdi, enfim, conhecidos, médicos que trabalharam comigo, outras pessoas que adoeceram, e eu demorei um pouquinho mais para ficar doente. Eu tinha algumas restrições, faço um acompanhamento de saúde também, então a gente sempre tem medo de ter uma doença mais grave, né? Então o grande problema, né, são os agraves que essa doença pode trazer, principalmente em relação à parte pulmonar, né, que tem, inclusive, algo que a gente precisa ficar bastante atento, né, os pacientes que estão, por exemplo, em casa, que estão fazendo o acompanhamento em casa, né, observar a chamada hipóxia silenciosa, que é quando o paciente tem uma falta de ar que ele às vezes nem percebe direito. Febre também são sinais importantes, né, dentro desse processo. Então, eu, como médico e como paciente, isso foi bem complicado, que eu realmente fiquei um pouco ansioso. Mas, graças a Deus, estou aqui. Não tive nenhum agravamento maior da minha doença. Tive comprometimento pulmonar, mas foi tudo certo. Então, essa foi um momento complicado e um momento difícil da minha vida, porque eu basicamente tenho uma saúde boa, mas esse foi um susto que eu acabei tendo. Doutor, se falam aí alguns comprimidos, né? Hoje tem algum tratamento precoce para isso aí, doutor? Vamos hoje vamos tomar uns remédios que a gente não vai pegar a doença. Não, houve muito alarde em relação à cloroquina, hidroxicloroquina, algumas vitaminas, ivermectina. Vitamina D, né, então, não há nenhum consenso em relação a esses tratamentos prévios. Então, as pessoas, muita gente usou, outras não quiseram usar, mas assim, a Sociedade Brasileira e sociedades internacionais de infectologia não preconizam esses tratamentos precoces. Então, é mais realmente do cuidado habitual de saúde, né? Então, uma boa alimentação, um sono bom, uma dieta favorável, fazer atividade física, tudo isso que a gente precisa no dia a dia para ter uma saúde boa, que talvez ajude um pouco mais a enfrentar quando essa doença se instala. Mas um tratamento precoce mesmo, não existe nada que esteja cientificamente confirmado, né? Tanto aconteceram algumas polêmicas em relação aos tratamentos, em relação a esses medicamentos que previamente foram preconizados por algumas pessoas, por alguns grupos, por alguns segmentos, mas isso cientificamente ainda não tem nenhuma comprovação, né? Doutor, existe algum sinal de alerta aí pra gente correr, procurar o UPA? Puxa, tosse, alguma coisa? Porque, né, hoje qualquer tosse o pessoal tá achando que uma preocupação maior, falar, eu devo ir ao UPA, né? Algum sintoma que a gente deva se alertar mais quanto ao Covid. A gente tem uma que a gente chama uma síndrome gripal, né? Essa síndrome gripal que tem que envolve esses sintomas de febre, coriza, tosse, falta de ar, né? Todos esses sintomas que estão relacionados a uma gripe comum. Estou com sinusite. Eu pessoalmente eu tive uma tossinha diferente que me fez suspeitar de alguma coisa. Então, assim, hoje qualquer pessoa que está com um sintoma gripal um pouco mais exacerbado, que seja diferente de uma gripe habitual, né,
é interessante essa pessoa fazer uma avaliação para que isso possa ser diagnosticado de uma forma mais rápida. Então, esses cuidados, né, de observar, principalmente quando foge daquele padrão habitual desse estado gripal, é importante a gente fazer essa avaliação, sim. E aí, ir à UPA. E você tinha me falado em relação aos pacientes mais idosos, né? Os pacientes mais idosos são acima de 60 anos, são grupos que têm uma relevância muito grande em relação à doença. Aqueles que têm comorbidades, que a gente chama, que são outras doenças, como você falou, a doença renal, a doença cardíaca, a doença pulmonar, né? As doenças imunes, né? Anemia, falciforme, enfim. Essas outras patologias também podem ser agravadas em pacientes mais idosos, e mesmo os pacientes que têm essas outras doenças associadas. Então, são pacientes que a gente precisa ficar em alerta, realmente em alerta, porque são pacientes que podem agravar o quadro a partir do momento que a doença for instalada. A gente tem, e em compensação, a gente tem alguns casos, né? Eu falo que foi um milagre dentro da nossa UPA, um médico que ficou doente dentro da UPA, que ele tinha várias comorbidades, várias doenças associadas, né? Ele marca-passo, hipertensão, diabetes, uma obesidade também. Esse paciente foi internado, esse médico foi internado com a doença e tal, e ele nem entubado foi, ele só passou o período de tratamento, foi de alta e continua trabalhando, graças a Deus, lá dentro da UPA. Porque ele teve um risco muito grande, que foi um comprometimento muito grande do pulmão, mas ele está bem, graças a Deus, então esse é um ponto positivo para a doença. E às vezes a gente tem essas surpresas muito agradáveis. Doutor, existe esse negócio, quem pegou não pega mais, reinfecção de Covid-19? Tem muita gente falando, já peguei, não vou pegar mais. Ainda não há nada estabelecido em relação às reinfecções. A gente tem alguns casos que foram relatados, mas a reinfecção ela não está estabelecida também cientificamente. O que a gente precisa fazer é tomar esses cuidados para que a gente não se contamine, né? Então, no dia a dia, os nossos cuidados básicos, né? Doutor, quais as expectativas aí, né, no tocante às vacinas? Olha, esse é o nosso maior desejo nesse momento, né? Que essas vacinas cheguem o mais breve possível. Existe já um programa nacional de imunização que está sendo esperado, programado, né? Já tem algumas programações para a gente estar fazendo essa imunização aqui também. Então, esse é o grande desejo da população mundial, né? A gente ter vacinas que sejam eficazes, que possam proteger ou que minimizem, né? No caso, quando se o paciente for contaminado, diminua o risco desse paciente ter agravamento durante a doença. Então, estamos chegando no finalzinho. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor e daqui a pouco vamos entrar aí nas considerações finais. Quais são as medidas de prevenção em relação ao Covid-19? O pessoal falar que só o álcool em gel. Tem que lavar a mão. A obrigatoriedade é lavar a mão com sabão e essas coisas, né, doutor? O álcool em gel é o possível você não poder, né, ter o acesso de lavar a mão. O pessoal fala que só de passar o álcool em gel, e eu vejo passando, o cara coloca uma gota. Tá muito mal explicado esse negócio. O pessoal acha que só o cheiro tá resolvendo, né, doutor? Então, olha, as medidas são aquelas que todo mundo já está cansado de saber, né? Uso de máscara, o distanciamento, né, que a gente está praticando aqui, o uso de álcool em gel é importante, lavar as mãos com água e sabão também é importante, ambientes arejados, evitar aglomerações, evitar participar, e uma coisa que aconteceu muito nesse fim de ano, né? Os encontros, as festas, enfim, participar, evitar as aglomerações, evitar ambientes que estejam
muito cheio de gente, porque o risco é maior de contaminação. Doutor, para a gente encerrar e já entrar aí, né, naquele bate-papo gostoso, quero agradecer todo mundo que esteve participando, né, da nossa live aqui, uma live hoje trazendo totalmente informações referente ao nosso unidade de pronto atendimento do Atalaia, na qual eu sou grato do senhor ter aceitado o convite para vir participar com a gente. Doutor, na sua opinião, né, como especialista da área da saúde no tocante ao Covid-19. Vai permanecer com a gente muito tempo ainda, né? Essas doses de vacinas aí, bem provável que leve 1 ano para imunizar todo mundo, mas a gente vai ter muitos casos ainda esporádicos ainda desse Covid, né, doutor? Então, a imunização, quando as vacinas começarem a serem feitas e a gente começar a ter esse aumento, né, do número de pessoas imunizadas, infelizmente, a gente ainda vai conviver com essa doença. Né? Então, os cuidados ainda vão ser necessários, as pessoas precisam ter a consciência de que essa doença ainda vai ficar por um bom tempo dentro do nosso meio de convívio. Então, até a imunidade ser estabelecida, a gente vai ter que ter bastante cuidado, né, no nosso dia a dia. Infelizmente, a gente vai conviver ainda um pouco mais com essa doença aqui no nosso meio. Doutor, quero aproveitar o nosso final do programa, passar o nosso troféu Fecha Conta. Nada melhor do que uma pessoa voltada da área de saúde, cuidando tanto da nossa população e salvando vidas. O senhor receber aqui de coração nosso troféuzinho para o senhor colocar lá na mesa do senhor do Fecha Conta. Doutor, pedir para o senhor agora, né, considerações finais aí. Já agradecer o senhor demais pelas informações. Ver que 1 hora passa rapidinho, né, doutor? O que o senhor tem para falar, né, para a vida, para os nossos ouvintes, para a população em geral, doutor? Bom, eu tenho que agradecer bastante esse convite, me sinto bastante honrado. Eu fico feliz de ter vindo aqui bater um papo com você. Não sou um especialista na área de infectologia, acho que a gente pode trazer pessoas assim bastante especialistas nessa área para falar mais aprofundadamente sobre esse assunto. Mas em relação à UPA, a gente está lá para atender essa população de Cotia, que a gente, eu não sou de Cotia, mas abracei esse lugar para trabalhar. Eu adoro trabalhar lá. Sinto que existe um grupo de pessoas que estão muito imbuídas num desejo de atender bem a população, fazer com que a população tenha uma saúde melhor. Temos um grupo que está envolvido dentro desse trabalho. Então, agradeço muito a equipe que está à frente também da UPA, agradeço também a colaboração da Secretaria de Saúde, com o Dr. Magno, ao prefeito também, que nos apoia sempre, né, um apoio incondicional, e a gente faz do nosso trabalho, do nosso dia a dia, um lugar bom para se trabalhar, e a gente só deseja o melhor para a população e que as pessoas se cuidem, que se mantenham no cuidado o tempo todo em relação ao Covid também, para que a gente não precise dessa angústia, né, que é quando essa doença aparece, quando essa doença está instalada. Eu agradeço muito a você e a equipe de trabalho aqui hoje aqui na TV. Eu que agradeço essa fera, doutor Rogério de Oliveira, diretor técnico da Unidade de Pronto Atendimento do Atalaia, na qual cuida de muita gente da nossa cidade. Agradecer de sair, né, vir dar uma palestra pra gente, os primórdios aí, orientações, tudo que acontece. Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente até agora, a nossa live, 11 horas da noite. Doutor, um grande abraço pro senhor, espero que o senhor retorne aqui mais vezes. Quero mandar um beijo para todo mundo e falar para a população que a doença ainda está aí, esse vírus ainda está aí.
aterrorizando muitas famílias, estamos perdendo grandes amigos ainda, então vamos tomar cuidado, o álcool em gel, lavar bem a mão com água e sabão, vamos cuidar, sabe de quem? Do próximo, do familiar nosso. Então não leve esse vírus para casa, use máscara, cuide bem da sua família. Semana que vem a gente volta com mais um Fecha Conta AUP. Encerra a conta, garçom. Até terça-feira. Tchau, tchau. Doutor, obrigado, doutor. Tamo junto. Aí, bem à vontade. Ainda teve uns negócios que não deu tempo de perguntar.